vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série falando sobre o Salazar. Então, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo anterior a gente falou sobre o fim da Primeira República Portuguesa, a criação do Estado Novo, a chegada de Salazar ao Ministério da Economia e a ascensão dele ao cargo de presidente do Conselho, e isso deu a ele total poder sobre Portugal. A gente viu também alguns princípios que nortearam o que veio a ser o Estado Novo, que veio a ser a Era Salazar, que eram princípios de conservadorismo, princípios de nacionalismo, princípios de alterar a cultura portuguesa para uma cultura empreendedora, para uma cultura industrialista, e também a ideia do corporativismo, que é um princípio em que o Estado se torna o interventor nas relações entre o trabalhador e o empresário, e isso acaba minando o poder dos sindicatos. O Salazar, na época que ele chegou ao poder, a Europa estava passando por um período de muita crise política, de muitas mudanças na atmosfera política. Hitler chegou ao poder, Mussolini chegou ao poder, e na Espanha, o país vizinho de Portugal, estourou a Guerra Civil Espanhola. Então o Salazar, ele precisou assim se debruçar de frente de um tabuleiro de xadrez da geopolítica para conseguir fazer o melhor para Portugal dentro de um contexto tão complexo. Com relação à Guerra Civil Espanhola, havia o medo de que essa guerra acabasse se espalhando para Portugal. Havia o medo de que o grupo perdedor pudesse migrar para Portugal, e com isso você tem o medo de grupos comunistas que perdessem espaço na Espanha, fossem para Portugal e começasse a levantar grupos de guerrilha, grupos contra o governo, ou então também com a chegada de uma ditadura ao poder, que essa ditadura tivesse alguma visão expansionista para cima de Portugal. Então, Salazar precisou lidar com essa relação com a Espanha para evitar que Portugal acabasse ele sendo levado de arrasto por toda a convulsão política que ocorria nesse país. E com relação ao restante da Europa, existia a relação de Portugal com o contexto da Segunda Guerra Mundial. A ideia básica do Salazar era de manter a neutralidade, de deixar Portugal fora dos conflitos armados, porque Portugal é um país pequeno, é um país que tinha uma força militar menor do que em comparação com França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Então ele tentou ao máximo fazer com que Portugal não se metesse na guerra que estava acontecendo. Nisso aí a gente tem dois aspectos que dividiam Salazar entre o eixo e entre os aliados. Em relação ao eixo, Portugal tinha uma produção de tungstênio muito considerável e exportava esse tungstênio majoritariamente para a Alemanha. E o tungstênio é um metal que ele é muito utilizado na indústria bélica. Então, esse minério que era exportado para a Alemanha nazista era utilizado para fabricar as armas que a Alemanha usava na guerra. E isso, obviamente, incomodou os países aliados. Por outro lado, Portugal tem uma relação histórica com a Inglaterra. Esses laços sempre foram muito recordados durante essa época. O Salazar, ele tinha uma relação muito boa com a Inglaterra, tanto com o governo, também com a imprensa, principalmente por causa da postura econômica dele. Ele tinha uma postura de redução de gastos da máquina pública, uma visão de diminuir gastos, de reduzir a dívida pública, e isso agradava bastante aos ingleses. Então ele era visto como uma espécie de aliado natural. Então o Salazar ficou nessa balança entre o eixo e entre os aliados, tentando ao máximo manter o patamar neutro de Portugal.
sendo que ele tinha um enorme medo também, que era o medo de que a Alemanha invadisse Portugal, caso ele desagradasse Hitler de alguma forma. Então ele precisou trabalhar todo um xadrez da geopolítica para ele conseguir se manter, para manter Portugal fora dos conflitos que estavam surgindo. Houve, com relação à Inglaterra, uma demanda para que ele reduzisse, para que ele interrompesse as vendas de tungstênio para a Alemanha, mas isso era algo que seria muito prejudicial para Portugal, porque Portugal precisava manter essas exportações por questões econômicas. A pressão foi muito forte e Salazar ele teve uma postura de postergar o máximo possível as tomadas de decisão. A postura dele lembra muito a relação de Portugal na época das guerras napoleônicas, né? Que Dom João VI ficava meio lá, meio cá, tanto com a França quanto com a Inglaterra, e tentava adiar ao máximo uma tomada de decisão. O Salazar agiu da mesma forma. Ele postergou ao máximo qualquer tomada de decisão que colocasse ele mais próximo de algum dos lados desse conflito. Acabou que, no fim das contas, ele, pela pressão da Inglaterra, ele não eliminou as exportações de tungstênio, mas as reduziu. Então aí você já tem um ponto que Salazar optou em se manter ao lado da Inglaterra. Um outro aspecto que foi muito importante foi com relação à logística de Portugal para o uso do Atlântico Norte. A posição de Portugal, geográfica, se você olhar dentro do mapa, ela é muito importante para você conseguir ter acesso pelos mares. A região ali de Portugal, ela tanto oferece acesso ao mar Mediterrâneo, o que permitia que uma esquadra chegasse ao sul da França, ao norte da África e também até a Itália, tanto quanto oferecia acesso para a região norte, ao norte da França, a Inglaterra e a Alemanha. Então, a Inglaterra ela começou a cobrar de Portugal autorização para construir uma base militar nos Açores. E essa era uma decisão que, se Salazar acatasse, iria causar extremo incômodo a Hitler, porque estaria beneficiando uma logística dos aliados. E Salazar também postergou essa decisão ao máximo. Ele chegou a um ponto que ele se viu na Berlinda e precisou acabar autorizando a Inglaterra a ocupar as Ilhas dos Açores para construir essa base militar, porém não estendeu esse acesso aos Estados Unidos, o que causou incômodo aos norte-americanos nesse contexto. Então, o Salazar acabou tendo tomadas de decisões que o aproximaram mais dos aliados em detrimento do eixo. E, como a gente sabe, acabou que a Alemanha e a Itália foram derrotados na guerra. Salazar conseguiu manter essa neutralidade, uma neutralidade um pouco mais tendenciosa para o lado dos aliados, e esse apoio que ele prestou, principalmente com relação à base militar nos Açores, fez com que a relação de Portugal com a França, com a Inglaterra, com os Estados Unidos fosse positiva. E no pós-guerra isso acabou ajudando Portugal, mesmo sob uma ditadura, mesmo sob um modelo político que destoava das democracias da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos, levou com que Portugal pudesse integrar a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma aliança militar formada por países da Europa e pelos Estados Unidos para criar uma coalizão militar, principalmente para se opor ao Pacto de Varsóvia, que era a união dos países comunistas. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.